E aí, boa tarde, gente, tudo bem? Estão felizes? Cara, glória a Deus, eu estou muito feliz mesmo, emocionado, empolgado, entusiasmado, enfim, tudo que tu puder colocar de adjetivo, de estar aqui pregando, ministrando junto com vocês. Esses dias têm sido incríveis. Eu sou o pastor Gustavo, sou pastor aqui na Ondadura Joinville, pastor do NVT, nosso ministério de jovens aí da igreja. Também tenho a oportunidade de pastorear e servir a Ondadura Online. Inclusive um abraço para todo mundo que está na Ondadura Online, nos assistindo na transmissão. E junto com a Ondadura Online, então, cooperar e ver o desenvolvimento dos nossos núcleos ao redor do mundo, é bom demais. E hoje, gente, que alegria, não consigo realmente descrever a alegria de estar podendo servir a igreja numa conferência junto com a pregação. O tema que eu vou pregar hoje, aquilo que eu quero conversar com vocês. Esqueci de uma coisa, eu sou casado com a Elaine. Isso é o pedágio de estar aqui em cima, né? Falar da esposa. Então, sou casado com a Elaine, maravilhosa esposa. Bom demais ser casado com ela. E, gente, aquilo que eu gostaria de conversar com vocês hoje é o seguinte tema: ide e fazei discípulos. 2 pontos. A corrida não pode parar. A corrida não pode parar, ou a corrida deve continuar. E ao longo da pregação e do texto que a gente vai ver, você vai entender o porquê que eu quis dar essa ênfase da corrida não parar, não acabar enquanto nós vamos e fazemos discípulo. O texto base para a nossa pregação é o texto da Grande Comissão, que aparece no Evangelho de Mateus. Então, se você quer abrir, abra aí, Mateus capítulo 28, versículos 18 até o 20. Esse texto, que é o texto base, ele é um texto que aparece nos 4 evangelhos, e inclusive aparece também em Atos, e ontem a gente até falou um pouco sobre isso, aparece em Atos sendo ali rememorado junto com o descer do Espírito, e o encorajamento a ir pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a grande comissão de Jesus é de fato um texto, um tema, uma fala extremamente importante, relevante de Jesus, e hoje a gente vai se deter nela especificamente no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, essa fala aparece no capítulo 28, e o capítulo 28 é justamente o capítulo que narra a ressurreição e as primeiras coisas após a ressurreição de Jesus. Se nós fôssemos resumir até o capítulo 28, nós poderíamos dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que um dia decidiu enviar o seu filho, seu único filho, para que vindo a este mundo, nascesse, vivesse, crescesse, tivesse o seu ministério e morresse uma morte de cruz. Após isso, então, ressuscitasse, e a partir então de tudo isso que ele fez e desse plano de amor de Deus, todo aquele que nele crê não mais pereceria, mas teria acesso à vida eterna. A grande comissão, então, em Mateus, ela é a última fala, a última direção, a última instrução, o último ensino, ordenança de Jesus já ressurreto nesse evangelho para os seus discípulos e para nós também nessa tarde. O texto diz assim no versículo 18: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. Até aqui. Já está bem claro nessa conferência que fazer discípulos é o mandato central de todo cristão. E é interessante que a partir desse texto nós entendemos que o fazer discípulos, esse mandato central, ele se desdobra em ensinarmos, ele se desdobra em batizarmos, e ele também se desdobra em conduzirmos outros a também se aprofundar nesse relacionamento, nessa caminhada com Cristo. Portanto, ao longo dessa pregação, eu quero
construir uma espécie de edifício do grande mandamento, uma espécie de edifício da grande comissão. Essa grande missão que nós temos se desdobra em diferentes níveis, em diferentes andares. Eu quero com vocês construir quais são esses andares para compreendermos o edifício completo da grande comissão. Um edifício, ele começa com um fundamento. E é interessante que se nós temos um mandato central como cristãos, nós devemos também nos perguntar: o que me qualifica e o que me fundamenta a cumprir esse mandato central que eu tenho como cristão? Será que, por exemplo, o que me qualifica e fundamenta é ter 2 anos de igreja? O que me qualifica e fundamenta é eu ter feito um seminário de teologia? O que me qualifica e fundamenta é eu ter multiplicado meu GP? O que me qualifica e fundamenta é eu ter plantado uma igreja? O que me qualifica e fundamenta é eu estar na lição 32 do Catecismo Nova Cidade? O que é que nos qualifica e fundamenta no edifício da grande comissão? E o texto começa dizendo que é Jesus. Jesus é aquilo que nos qualifica e aquilo que nos fundamenta para a construção desse edifício e para o cumprimento da missão. O texto começa dizendo: Jesus disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos. Porque toda a autoridade me foi dada, Jesus disse. Portanto, o fundamento desse edifício é Jesus. Vamos então para o primeiro andar desse edifício. Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. O primeiro andar então desse edifício é nós pregarmos o evangelho e nos relacionarmos com pessoas de todas as nações. Em outras palavras, com pessoas de todo tipo. Isso serve tanto para pessoas que estão perto da gente, do nosso lado, quanto também para pessoas que estão muito distantes. Por exemplo, na tua faculdade há pessoas de todo tipo, na tua rua há pessoas de todo tipo, na tua cidade há pessoas de todo tipo, na tua igreja há pessoas de todo tipo, mas também existem pessoas de todo tipo no mundo todo. E então, a partir dessa fala, desse primeiro andar, a gente entende que todo ser humano ele precisa ouvir o evangelho. E esse primeiro andar da grande comissão nos faz com que as nossas desculpas, os nossos preconceitos, sejam tanto combatidos, quanto abatidos, derrotados e caiam por terra. Afinal de contas, a gente não pode dar desculpa de que, bom, para esse eu não vou compartilhar o evangelho, porque esse eu não fui com a cara. Ou para esse eu não vou falar, porque eu tenho medo da reação. Nós não podemos brincar com a grande comissão. Nós não podemos ter o direito de definir quem pode ou não pode, quem deve ou não deve ouvir o evangelho. Portanto, primeiro andar, pregue o evangelho e se relacione com pessoas de todas as nações, de todo tipo. Segundo andar, batismo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E preste atenção, se nós pregamos o evangelho, nós pregamos ele a uma pessoa. E se agora esse evangelho foi pregado, e se agora nós temos ali um novo crente, esse crente ele não pode encerrar a sua caminhada apenas como um crente. Ele precisa agora ser parte do corpo, ele precisa ser feito discípulo e ser feito um discípulo de Cristo. Afinal de contas, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em nome de uma igreja, de uma denominação, de um ministério, de um pastor, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discípulos de Cristo. Então, o segundo andar desse edifício, ele diz respeito à compreensão de que, beleza, uma vez que o evangelho foi pregado, uma vez que existe ali um novo convertido, um novo crente, esse necessariamente precisa ser incluído e acolhido no corpo de Cristo. Porque é justamente nesse lugar, junto ao corpo de Cristo, que ele será treinado, capacitado e será formado, será feito um discípulo. Então vamos lá. Primeiro, você pregou o evangelho, se relacionou com pessoas de todo tipo. Segundo, você acolheu essas pessoas na igreja, você as batizou, você as recebeu, agora elas são parte do corpo de Cristo. Nós vamos então para o terceiro andar. E o terceiro andar é ensinar. E o texto vai dizer: ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou.
É o que Jesus vai dizer no texto: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E por que há essa ênfase aqui? Porque justamente a vida cristã, ela não é apenas um afirmar que se crê, mas a vida cristã, ela é um viver a partir daquilo que se crê. E isso passa para muito além da confissão, isso exige de nós como igreja instrução e prática. A grande verdade é que Jesus, ele não quer que nós sejamos apenas crentes, porque a gente poderia estar satisfeito por isso. Talvez seria até muito mais fácil se apenas aquilo que Jesus quisesse fosse crente, fosse mais um número na igreja. Mas perceba, a grande comissão não é sobre fazer crente, não é sobre ter mais gente que acredita em Deus de uma forma genérica, com uma confissão vazia, mas a grande comissão é sobre fazer discípulos, é sobre dar destino a esses discípulos, igreja, e é sobre então ensinar esses discípulos, discipulado. E talvez, diante de tudo aquilo que eu falei, que são aqui os fundamentos básicos da grande comissão, os fundamentos desse edifício que nós estamos construindo, talvez a tua impressão possa ser: bom, mas isso eu já sei, isso é básico, isso é óbvio. E a pergunta então que eu tenho para te fazer é se, para além de você saber, ou até mesmo de você entender, se você realmente vive isso. Você vive a grande comissão? E para viver a grande comissão, ou para responder essa pergunta, nós precisamos chegar no quarto andar. Nós já falamos de 3 andares, já falamos do fundamento, e precisamos chegar no quarto andar. E qual é o quarto andar? Você pregou, você se relacionou com pessoas de todo tipo, você as batizou, você as acolheu na igreja, você também as ensinou. Mas agora vai chegar um momento que o ensinar, já que é ensinar todas as coisas que eu, Jesus, lhes ordenei, esse ensinar vai implicar necessariamente em ensinar a grande comissão. Ou seja, pregar o evangelho, batizar, ensinar, vai levar esse discípulo a chegar numa lição chamada grande comissão. E chegar nessa lição vai fazer com que esse discípulo dê agora sequência ao ciclo da grande comissão. E a partir disso, eu quero que você perceba e entenda o quanto que viver a missão de Deus é necessariamente viver igreja. Porque o que é ser igreja? É ser justamente um ajuntamento de discípulos que fazem outros discípulos. É pregar, é batizar, é ensinar, é enviar. É olhar um para o outro e dizer: vai lá, prega, batiza, ensina, envia. Prega, batiza, ensina, envia. Mas é justamente aqui que eu percebo que a gente complica muito, tanto a vida de igreja quanto o chamado de Jesus. Por exemplo, a gente prega, batiza, mas aí ensinar, talvez a gente ache que é algo muito chato, muito desgastante, trabalhoso. Melhor mesmo é a gente se emocionar, pregar, batizar e ficar por ali, já está bom, já está suficiente. Ou então, beleza, não necessariamente isso, mas um outro caso. A gente prega, batiza e ensina. A gente prega, batiza e ensina, mas aí nós não enviamos. Afinal de contas, está tão bom estar junto dele, está tão bom estar junto desse irmão, é tão bom estar junto, formar o mesmo time. A gente prega, batiza, ensina, mas não envia. E talvez você, não tão racionalmente ou conscientemente, mas em algum momento você já pensou o seguinte: beleza, tudo bem que eu fui alvo da pregação do evangelho, tudo bem que eu fui batizado e acolhido em uma igreja, tudo bem que eu estou sendo ensinado numa igreja, mas ser enviado para dar sequência a esse ciclo, eu não, isso não é comigo. Eu quero mais é ficar aqui e consumir esse plano de Jesus de pregar, batizar, ensinar e enviar. Esse plano não faz muito sentido, ou esse plano não está, enfim, é meio chato,
meio incômodo. Poxa, agora que eu fui alvo da pregação, agora que eu fui salvo, agora que eu fui transformado, agora que eu vivo igreja, que eu tenho amigos, agora que está tão bom estar aqui, agora que eu estou sendo alimentado, ensinado, agora que está tão bom, eu quero engordar um pouquinho mais, eu quero ficar aqui, eu quero engordar um pouco mais. Poxa, agora que ficou bom, a gente vai mexer nisso. Agora que ficou bom, eu vou querer me incomodar e começar esse ciclo de novo? E talvez você até pense, não, pastor, beleza. No início da igreja eu até entendo. No início da igreja tudo bem, a gente precisa de pessoas novas. No início da igreja a gente precisa crescer, a gente precisa se estruturar. Eu até entendo, e a gente no início até faz esse fundamento, até faz bem feitinho aquilo que é o básico. A gente entende que Jesus está nos chamando para uma obra. Então a gente vai e constrói o primeiro andar, pregando o evangelho a todos. A gente vai e batiza com entusiasmo todo mundo. A gente até pega e chega no terceiro andar, a gente começa a se empolgar, a aumentar a expectativa. Bom, agora a gente vai crescer, a gente vai conhecer mais quem Deus é, vamos conhecer mais a revelação de Deus, a vontade de Deus. Mas sabe como é, pastor? É justamente nesse estágio que as coisas começam a ficar um pouco mais confortáveis, um pouco mais gostoso. É nesse estágio que a missão pode ficar um pouco mais confortável. E é nessa fase, então, que a gente começa a desviar o foco. É nessa fase, então, que a gente começa, por exemplo, a ter mais programações. E não que tenha um problema em ter mais programações. Mas antes, no início, era só pregar o evangelho, batizar e fazer discípulos. E agora, a gente precisa, para se agradar no viver igreja, ter encontro de homem, de mulher, de idoso, de criança, de pré-adolescente, de adolescente, evento do final do ano, evento do início do ano, evento do meio do ano. E novamente, não tem problema nenhum em nenhuma dessas coisas, mas isso não pode se tornar o foco de todas as coisas, o motivador de todas as coisas, o conforto de todas as coisas. Agora a gente já tem um telão muito bom, a gente tem uma estrutura boa, a gente tem um lugar para criança excelente. Por que a gente vai mexer num time que está ganhando? Por que a gente vai se incomodar em dar sequência a esse ciclo? Nessas últimas 2 semanas eu tive a oportunidade, a graça de estar cooperando com o início da plantação da nossa igreja lá em Londres, a Onda Dura Londres. E foi uma experiência maravilhosa, principalmente por testemunhar o início, os primeiros passos daquilo que eu creio que irá impactar todo o Reino Unido em um futuro breve, e que também vai cooperar com o avanço da pregação do evangelho através da nossa igreja em todo o mundo. Porém, uma coisa me chamou muito a atenção estando em Londres, e não foi algo tão bom. Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi a quantidade de templo, a quantidade de igreja maravilhosa, com uma arquitetura exuberante, algo fantástico, fenomenal, mas que estavam completamente mortas. Eram como sepulcros caiados, um túmulo lindo, mas o conteúdo era morte. Eu entrei em igreja, que hoje é um parque de diversão infantil. Eu entrei em igreja, que hoje é um bar, que hoje é um pub. Eu vi púlpito, onde não mais a palavra é aberta e pregada, mas a mesa de um DJ é instalada para um show. Altares onde não mais contemplam o anúncio do evangelho, mas a mangueira de chope. Murais antigos de testemunhos de membros de séculos atrás, que hoje servem apenas como mais uma decoração, junto com uma samambaia e um quadro da Amy Winehouse. E longe de mim querer cometer um erro histórico, dando um diagnóstico completo do problema, mas certamente existem alguns pontos a se observar. A Inglaterra, ela foi responsável pelo envio de missionários por todo o mundo séculos atrás. A Inglaterra, ela foi responsável pelo grande avivamento do século XVIII. A Inglaterra, ela foi responsável e formou pregadores como John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield. Porém,
a Inglaterra, assim como vários outros países da Europa, chegaram em um estágio em que o quarto andar já não era mais tão interessante, em que o dar sequência ao ciclo de fazer novos discípulos já não era mais tão urgente. Não sei se você percebe qual é a lógica que eu quero te falar aqui, ou por que isso acontece. Isso acontece, ou isso aconteceu, e pode acontecer com a gente, porque os frutos do terceiro andar já estavam muito visíveis, já estavam muito gostosos de se experimentar, e aí então isso gerou acomodação. Nós já temos uma sociedade próspera, justa, ética, nós já temos boa educação, saúde, segurança, qualidade de vida. Inclusive esse fenômeno ficou conhecido como protestantismo cultural, não tenho tempo para explicar. Mas já está tudo tão bom, os frutos do cristianismo já são tão bons, não há mais urgência de ter que pregar, converter novas pessoas e fazer novos discípulos. Não é mais já tão urgente, está ficando confortável. A gente prega o evangelho, batiza pessoas, ensina pessoas, mas se nós não enviarmos as pessoas, se nós só engordarmos do ensino, nós vamos sim colher muitos bons frutos de transformação, com certeza. Mas também colheremos muitos frutos de acomodação. E sem perceber, ao não mais nos dispormos ao incômodo de dar sequência ao ide e fazei discípulos, nós faremos ruir, quebrar todo o edifício. A boa notícia é que o fundamento desse edifício é o próprio Jesus, e não nós. E assim como Chesterton afirma, o cristianismo morreu muitas vezes e ressuscitou, pois tinha um Deus que conhecia o caminho para sair da sepultura. É por isso que eu creio na plantação, por exemplo, de uma igreja na Inglaterra, mas também na plantação de igrejas por todo o mundo através da Andadura Online. Mas é por isso também que eu creio que nós, que estamos aqui no Brasil, precisamos ficar alerta. Nós temos vivido coisas incríveis no Brasil, a igreja no Brasil tem crescido, a relevância da igreja no Brasil tem aumentado, mas também a tentação de nos acomodarmos de uma maneira confortável na nossa vida de igreja vai aumentar com o tempo. Afinal de contas, é muito bom as coisas estarem boas. A gente se acostuma rápido com coisa boa. Mas, gente, o chamado desse texto, e esse é meu enfoque final, eu caminho aqui para a reta final, o chamado desse texto é para que nós não sejamos tolos. Não sejamos tolos diante do chamado que Deus derramou sobre cada um de nós como seu discípulo. Nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. O chamado de Jesus é claro e é muito claro, tanto que quando a gente explica esse texto, a sensação sempre é: eu já sei, eu já entendi, eu sei que é isso. Mas você percebe que saber que é isso não vai produzir muita coisa? Como eu disse, pode até produzir alguns bons frutos, mas pode também levar à ruína. Por isso, não podemos nos acomodar, o chamado é claro: ide e fazei discípulos. A corrida, ela não pode parar, não se acomode, ide e fazei discípulos. E é claro, como nós vimos, que os estágios dessa grande comissão são vários, mas que nós não nos percamos em meio a esses estágios, que nós não nos percamos em alguns dos andares desse edifício. A minha oração é para que nós, Onda Dura, sejamos fiéis até o fim, no chamado que Cristo nos concedeu, no chamado que Cristo nos entregou, e não nos percamos em meio ao caminho. Porque assim como Jesus é o fundamento, Ele também é a cobertura agora desse edifício. O final do texto diz: lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. A missão, meus irmãos, ela deve continuar, porque justamente foi Jesus quem começou, é Jesus também quem nos capacita para cumprir essa missão, e é Jesus também aquele quem vai consumar essa missão no fim dos tempos. Até lá, até o fim dos tempos,
cabe a cada um de nós compreender que Ele está conosco, que Ele está com cada um de nós. E Ele está conosco não apenas nos acariciando, Ele está com cada um de nós nos impulsionando a não parar, a não se acomodar e a não deixar de correr a corrida que nos foi proposta. Porque preste bem atenção, ainda que possamos colher alguns bons frutos de uma missão pela metade, não foi por uma missão pela metade que Ele nos chamou. E o não cumprir por completo a missão que nos foi confiada é o que nos levará à ruína em algum momento. Portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos por completo, na convicção de que Deus é o fundamento e de que Ele estará com cada um de nós até o fim dos tempos. A minha oração para você, meu irmão, é que você não se perca nessa caminhada, que você não se acomode, que você aproveite muito, mas que o tanto que você aproveite seja também o quanto você estará disposto a se entregar, a abrir mão de si mesmo, a morrer, a se sacrificar, a se doar em prol da missão que Deus confiou a nós, a igreja. O bastão foi passado, a missão é nossa, Ele está conosco, mas a missão agora é nossa. Que honremos isso com nossas vidas e com o chamado e a salvação que Ele entregou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que a gente possa experimentar a cada dia mais de uma missão por completo com o nosso Senhor. Deus te abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.